Olá, tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Quando se trata de narcisista, a gente tem que ser bem específico. Por quê? Quando eu falo aqui de narcisista, que o narcisista faz isso, que o narcisista é assim, que o narcisista é desse jeito, às vezes algumas pessoas dizem, mas o meu não é assim, né? Tem todas as características de narcisista, mas não faz isso. Por exemplo, o narcisista é preguiçoso. Aí alguém diz, não, mas o meu não é preguiçoso, o meu ele é empreendedor, é trabalhador. Bom, vamos colocar algumas coisas vamos dizer assim, vamos pôr os pingos nos is. Primeiro, nunca se generaliza, quer dizer, não é todos os narcisistas, todos eles são preguiçosos. Há exceções. Toda regra tem uma exceção. Então, às vezes, o narcisista, pode não ser preguiçoso, mas nós não generalizamos. Então, nós digamos assim, na sua maioria, narcisista é preguiçoso. Na sua maioria, narcisista é encostado. Na sua maioria, narcisista não toma banho. Na sua maioria, narcisista é tóxico, é dominante, é abusivo. Mas existem exceções. Existe, por exemplo, um narcisista grandioso que ele gosta de ter dinheiro para manipular as suas vítimas através do seu poder econômico. Esse narcisista que tem dinheiro, ele vai fazer com que a vítima não trabalhe, que a vítima fique em casa, que a vítima vire uma escrava doméstica, e que ele possa dominar todas as áreas financeiras da vítima, porque ele vai manipular a vítima financeiramente. A força do narcisista, que tem dinheiro, é o dinheiro. Já o narcisista, que é o preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que vai se encostar em alguém para tirar proveitos financeiros, aquele cara que quando você vai sair com ele pro barzinho, você paga a conta, aquele cara que quando precisa comprar algo na internet que ele precisa, vai pedir no seu cartão, aquele cara que está sempre te pedindo todos os dias R$ 20 para resolver um probleminha aqui ou um probleminha ali, Então esse é o preguiçoso, o encostado, o ocioso, o narcisista que gosta de se escorar na sua vítima para tirar proveitos financeiros. Então, quando se fala de narcisista, há uma grade muito grande de expressões narcisistas. Inclusive, não podemos sair por aí carimbando todo mundo de narcisista. Nós não podemos pegar digamos assim, um rolinho de adesivo escrito narcisista e sair por aí colando nas costas de todo mundo que é narcisista. Existem pessoas que têm traços de narcisista, uma, duas características que são bem fortes, são bem expoentes na personalidade da pessoa, mas isso não caracteriza um narcisista. Para caracterizar um narcisista, nós temos que ter de 5, 6 características de narcisista bem evidentes e bem acentuadas, de uma forma que a pessoa realmente seja prejudicial e que seja tóxica absoluta nos relacionamentos, que seja extremamente manipulador, ignorante, arrogante, orgulhoso, entre outras características, mas não se cola adesivo nas costas de todo mundo dizendo, é um narcisista. Então, às vezes a pessoa só tem traços de narcisista. Mas o que é, de qualquer forma que sejam 2 ou 3 características bem fortes, bem evidentes em uma pessoa, que mesmo não sendo característica, ainda assim é um relacionamento tóxico, que é diferente de um relacionamento narcisista. Então, às vezes você está com uma pessoa tóxica, não necessariamente um narcisista, mas uma pessoa insegura, por exemplo, vai ser um ciumento ao extremo, pela insegurança, pelo medo de perder o que tem, vai ser ignorante, vai ser ofensivo, vai humilhar, vai ofender, vai falar palavras que vão machucar profundamente. E necessariamente essa pessoa não precisa ser um narcisista para ter esse tipo de comportamento. Ele pode ser somente
uma pessoa insegura, que já passou por 1 ou 2 relacionamentos, onde provavelmente ele foi traído e abandonado, e agora quando ele encontra um relacionamento de novo, como ele não está curado interiormente, como ele não superou a situação, ele vai ser meio que tóxico, meio que abusivo com relação a ciúmes. Mas aí você olha no contexto da vida da pessoa, o cara é trabalhador, o cara é provedor, ele se dá bem com as pessoas, ele cuida das pessoas, ele não é falso, ele não é mentiroso, né? Ele vive transparência com a parceira, mas tem picos de ciúmes que tornam ele um ciumento obsessivo e que acaba estragando o relacionamento por seu comportamento obsessivo, tóxico, né? Porque tudo que é exagerado é difícil de você conseguir se manter num lugar em que você está sempre tendo que cuidar se você vai falar, ou se você vai olhar, ou se você vai fazer. Mas quando passa para as outras partes, aí já passa a ser um narcisista. Uma das questões que o narcisista sempre faz nos relacionamentos longos, né, mesmo que ele não tenha somado, que ele não tenha produzido nada no seu relacionamento, mesmo que o narcisista tenha sido encostado, que ele tenha ser um manipulador abusivo e que ele tenha, dentro do relacionamento, se encostado na vítima o tempo todo, e quando esse relacionamento passa aí de 3, 4, de 5 anos, na separação, quando houver a separação, principalmente quando a vítima acaba cansando, né, de tanto sofrer, de tanto não ter liberdade de ser verdadeiramente quem ela é, normalmente o narcisista sai do relacionamento, mas ele quer levar tudo, ele quer ficar com todos os bens e as propriedades que provavelmente a vítima já tinha antes de se relacionar com ele. Então isso sim, são pessoas narcisistas. Então, quando a gente fala de narcisista, cada caso é um caso e precisa ser avaliado com muita atenção para a gente não sair por aí carimbando todo mundo. Nas relações que nós temos hoje, relações humanas afetivas hoje, independentemente de como que seja o formato dessa relação, nós hoje temos muitas pessoas doentes e que não são narcisistas. Pessoas que não aprenderam a se relacionar, pessoas que não estão prontas para ser parte de um nós, pessoas que só pensam no eu, e nem por isso elas são narcisistas, mas são abusivas. Então a gente precisa sempre fazer avaliações de caso a caso. Então quando a gente fala que narcisista age assim, dessa maneira, nós falamos no valor de maioria, não generalizado. Bom, Roque, então você está dizendo que não tem tanto narcisista assim? Não, muito pelo contrário, né? É uma linha muito tênue entre um abusivo e um narcisista, né? Então, as características do narcisista, todas elas são negativas. Para nós termos um narcisista completo, nós temos que somar na pessoa 10 características narcisísticas, né? 10 características, né, que são abusivas, né? Orgulho, grandiosa, manipulação, tem outras agora que eu não lembro de cabeça. Mas, às vezes a pessoa tem 2, 3, aí ela só se torna uma pessoa tóxica, porque as outras características de narcisista, ela não vai conseguir somar, porque ela tem caráter, ela não mente, né? Como eu acabei de falar. Então, cada caso é um caso. Então, para todas as coisas que nós falamos, sempre há uma exceção à regra. Ou seja, nem todo narcisista é encostado ou dependente da vítima, nem todo narcisista tenta se escorar na vítima, né? Mas todo narcisista é mentiroso. Aí nós generalizamos. Aí sim, nós pegamos geral, né? Uma das características de narcisista é mentiroso patológico, entre outras. Pense nisso.